Fala pessoal, aqui é o Leonardo Zeferino e hoje a gente vai fazer um aplicativo de tasks, né? Um aplicativo simples, mas que já dá para ver o potencial das ferramentas que a gente vai usar. E aqui eu separei para a gente conversar um pouquinho antes, né, de como organizar o projeto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir aqui para o ChatGPT para ele fazer um prompt em inglês de como é que vai ser, o que vai ter de funcionalidade esse aplicativo nessa tela. Então, basicamente, eu estou falando aqui, vai precisar aqui de uma lista de tasks, ele vai precisar criar, a gente vai ter a opção de criar essa task, editá-la, filtrar, fazer busca, né? Tem a parte também de Dark Mode aqui, para a gente ver também uma funcionalidade legal do Flutterflow, e a parte de integração do banco de dados e uma usabilidade boa, né? Então, foi isso que ele montou aqui, eu já vou mostrar para vocês como que essa tela foi montada, mas ela já foi montada pela própria IA do Flutterflow, então eu não fiz nenhum desses componentes aqui. E o que é importante, né? Primeira coisa, as ferramentas. Então a gente está usando aqui o Flutterflow e o Supabase como banco de dados, né? Então também criei uma conta ali de graça, né? Tem uma configuraçãozinha ali de organização e projeto. E eu quero basicamente criar uma tabela ali de tasks, que vai ter o ID da task, um título, uma descrição, uma data aí final da task, prioridade e o status dela. Né? Dá para fazer outras melhorias, enfim, colocar isso como usuários também, mas nesse primeiro momento aqui só para a gente fazer um teste aqui de desenvolver o primeiro aplicativo de forma mais simples. E os componentes que eu vou precisar para desenvolver é um componente de tasks em si, os filtros que a gente quer fazer, uma opção aqui da adição de uma task nova ou alteração da mesma, e depois também um dashboard. Então esse é o pouco que eu organizei para a gente desenvolver aqui, e eu vou mostrar ali no Flutterflow como é que faz. Então o primeiro passo aqui é abrir um projeto novo aqui dentro do Flutterflow, né? Então Task Manager, ele vai criar aqui uma página inicial aqui básica, e a gente vem aqui para criar realmente uma página, né, com IA. E eu vou colar aqui aquele prompt para que seja feita realmente aquela tela que a gente quer, né? Eu vou colocar aqui a versão 2, porque é uma versão já mais otimizada, e vou clicar aqui em Generate Page. Ele demora um pouquinho para fazer, mas ele já criou aqui então a telinha, né? Com a parte de busca, o Dark Mode, aqui um menu aqui, né? Também uma configuração de tipo de filtro aqui por status, as tasks em si, né, que a gente está colocando, e aqui você vai ver que ele tem aqui o componente de criação de nova task, uma parte de task, nos detalhes da task que a gente está clicando, né, e a parte de busca em si, e de filtros, e a parte de dashboard, né, de quantas tasks que você tem e tudo mais, né. Então se a gente pegar e olhar aqui a informação, se a gente pegar aqui a informação então aqui do projeto, a gente vai ver que tem toda a parte de componentes, né, que foram utilizados para criar isso, né, para criar essa tela, né. Então você não precisa criar nada, né, especificamente, mas poderia aqui, né, cada um tem aqui informação, mas ele vai criando tudo aqui de uma vez só. Então aqui agora o objetivo é a gente configurar, mas antes a gente precisa vir aqui em configurações e fazer a conexão com o Supabase. Então eu criei aqui uma nova tabela no Supabase, né, que é o nosso banco de dados, né, e eu vou lá agora criar a tabela em si no Supabase, vou mostrar para vocês. Vamos lá, criei aqui então clicar aqui em nova tabela. Então estou criando aqui uma nova tabela no Supabase, né? A tabela chama Tasks, e que eu coloquei os campos, né? O ID, Created at, né? Que é o horário que vai ser criado, Title, descrição, Due Date, Priority e Status, certo? Vou salvar aqui e ele vai criar a tabela para a gente. Voltando aqui no Flutterflow, clicando aqui em Get Schema, ele vai pegar a tabela que eu acabei de criar lá, né? Então tá tudo aqui as informações para poder fazer a configuração desse banco de dados aqui, né, e começar a utilizar.
Então eu volto aqui para minha tela aqui de tasks. E agora a gente vai começar a componentizar, né, o que tem aqui. Por quê? Porque fica mais fácil trabalhar com componentes ao invés de ficar abrindo cada um desses containers, né? Então fechando aqui os componentes, né? Você vê que tem aqui esse container, ele é do filtro da busca, né? A gente tem aqui embaixo o próximo container, ele tem as tasks em si, que a gente vai mostrar. Esse próximo container é de criação da task. O próximo é de alteração dessa task, poderia até ser junto, né? Mas deixa eu fazer separado dessa vez. Os filtros aqui também para serem adicionados. E aqui a parte de dashboard. Então a gente vai fazer agora a componentização e eu vou mostrar para vocês como é que fica. Pronto, fiz uma organização básica, você vê que do lado aqui agora são todos componentes, basicamente fui clicando em cada um dos componentes ali, né, e apertando aqui converter para componente, dando um nome para eles. Então a gente tem aqui o header, a gente tem aqui a lista de tasks, a parte de criação de tasks, né, edição, filtro e o dashboard, né. E aí, se você olhar como forma geral aqui, né, a gente vai ter todos os componentes aqui agora. Então tem o dashboard, o header, a edição, a criação, a listagem, filtro e task. Beleza? Agora a gente tem que começar a programar o aplicativo em si, né, a tela em si, né, porque tem coisas aqui que só vão aparecer quando for chamada, né, então vamos lá. O primeiro componente que a gente vai trabalhar é a lista de tasks, né, então o que a gente tem que fazer? A gente vai criar um parâmetro aqui, né, para que a gente receba a informação das tasks em si. Ele vai ser aqui o tipo Supabase Row, ele é requerido, né, e eu tenho aqui a tabela, ele vai mostrar aqui das tasks. Beleza? Então, a partir disso, a gente tem informação aqui, né? E agora a gente quer fazer uma list view aqui mesmo, né? Então, eu tenho aqui a list view. Eu vou pegar a informação que está nesse parâmetro que veio daqui. Deixa eu tirar essa parte. Então, a gente tem aqui as tasks em si. E aí, a gente vai conseguir pegar... Deixa eu ver aqui. Não é, acho que esse daqui. A gente vai pegar aqui o do parâmetro aqui das tasks. Tem uma coisa aqui que eu não fiz, porque aqui em cima, na verdade, quando a gente criou o parâmetro, eu não coloquei que era uma lista, né? Então, porque tem vários pontos. Então aqui, ó, a gente vem, coloca como é uma lista, beleza? E aí quando a gente vem aqui no list view, ele vai aqui selecionar essa lista aqui, beleza? Vai ser aqui tasks, vou salvar. Ele está pedindo aqui que vai configurar aqui as informações, ó. Você vê que agora já mudou a listagem aqui. E eu vou poder configurar cada um dos itens, né? Então, por exemplo, esse texto aqui é o título. Eu vou vir aqui e vou selecionar a informação da task. Deixa eu pegar aqui, task item, venho aqui, pegar aqui do campo, pegar o título, preciso colocar um nome aqui variável, vou fazer isso com todos os campos aqui, né? Outra coisa importante aqui também é adicionar um evento, uma ação, para abrir. Quando você clica, né, nessa task, eu quero que abra a edição dela, né? Então eu venho aqui e adiciono uma ação no clique, né, no tap, e aí eu vou falar que eu quero abrir um button sheet, né, que é um componente. Eu vou selecionar esse componente, que é basicamente aqui a alteração,
a edição aqui da task. Beleza? Também vou configurar, depois a gente tem que configurar qual que é, né, a task. Mas a gente já vê isso. Dentro da edição da task, né, eu vou criar aqui o parâmetro, porque é a informação que eu preciso, mesma coisa, né, de pegar aqui qual que é a task que eu quero. Então eu pego aqui Supabase Row, é requerido, e a tabela aqui de tasks. Por que isso? Porque agora eu posso pegar e fazer a edição, né? Então quando eu venho aqui, eu quero que ele já popule, né? Quando eu já faça a configuração aqui, a abertura, precisamos já colocar aqui qualquer informação aqui, o initial value, né, da task que acabou de configurar. Então nesse passo aqui eu quero o title, esse aqui é a descrição, e aqui eu tenho duas ações, né, de deletar e fazer o update. No update, basicamente o que a gente vai fazer também quando clicar vai ser salvar, né, fazer o update dessa tabela. Então a gente vem aqui, né, no Supabase, a gente faz aqui um update, qual a tabela de task, para achar aqui, né, o match, né, qual é a linha que a gente quer alterar, a gente vai pegar pelo ID, que está vindo já daquele parâmetro que a gente pegou lá do começo, né? Então se a gente pegar aqui a task, ele já tem um ID, eu não quero mudar esse ID, e aí eu vou configurar os novos campos baseado no que foi alterado. Como que eu faço isso, né? Primeiro coloco aqui todos os campos possíveis de serem alterados, e por exemplo aqui no título eu posso vir aqui e vou usar o widget state, e aí eu vou pegar aqui, ó, title, e assim sucessivamente. E aí eu quero aqui que faça o update, depois ele feche, né, esse componente. Então eu dou aqui um botão shift dismiss. Já no delete eu vou realmente deletar. Normalmente eu não costumo fazer uma deleção da linha em si, né? Eu uso um componente, um campo ali chamado removed. Mas nesse caso aqui eu vou fazer só para vocês terem uma ideia, né? Então eu venho aqui, dou aqui delete row, e aí de novo, né? Venho aqui em task, faço o matching pelo ID, e isso vai fazer com que aquela linha seja realmente deletada caso o usuário clique ali. Você vê que tudo é sem código, né? Só estou pegando e clicando em coisas aqui. Mesma coisa aqui também, eu venho e dou um dismiss aqui no bottom sheet. Então o componente aqui também está ok aqui para fazer a atualização dessa task. O próximo passo é a criação da task, né? Então basicamente também a gente pegar esses campos aqui e criar a task. Então quando a gente clica aqui em criar task, eu vou configurar também aqui uma ação. Ao ser clicada, ele vai fazer ali a inserção no banco de dados. De novo aqui na tabela tasks, eu vou configurar aqui todos os campos que são necessários. Então no caso o ID e o created at, ele já vem configurado lá do próprio Supabase, mas os outros não. Então por exemplo aqui, a gente pega o título e pega de novo o valor ali da onde que foi configurado a task, o nome da task, e assim sucessivamente. Então eu voltando aqui para a tela principal, a criação de task aqui eu vou tirar esse componente daqui, né? A edição também, não tem necessidade de estar aqui, o filtro também, e por enquanto aqui eu vou deixar o dashboard, a lista e o header, né? Quando ele clicar, ele vai abrir a tela de edição. A gente precisa colocar um botão aqui, né,
para criar uma task nova, né? Então eu venho aqui, deixa eu tirar aqui, vou fazer uma mudancinha aqui. Então na parte de header eu vou trocar aqui esse botão aqui de filtro por um ícone aqui de mais, para a gente fazer só a criação da task. Vou colocar um ícone de mais aqui. Aí eu vou configurar, né, esse ícone aqui com uma ação para também abrir o botão sheet ali de criação de task. Aqui. Criação de task, vai abrir. Então, fechando esse primeiro passo aqui, a gente vai colocar uma configuração sempre que inicializar aqui, né, o projeto, a gente já pegar a informação das tasks, né, quando abrir essa tela. Pode ser quantos tasks quiser, sem nenhum filtro. Eu vou ordenar por created at, então ele vai ficar as últimas tasks primeiro, né? Aqui, e vou passar esse parâmetro aqui para a listagem, né? Então tem aqui, eu vou pegar aqui as tasks e passar a listagem também. E aí com isso a gente pode verificar aqui e testar. Então, para fechar essa primeira parte, mostrando aqui, né, a telinha, a gente configurou só essa parte aqui de teste, então não tem nenhuma ainda cadastrada. Quando eu clico aqui em mais, eu vou abrir aqui, vou criar uma task aqui de teste 1, uma descrição teste 1, vou dar aqui create task, e já aparece aqui, ó, task 1. Se eu clico nela, eu vou poder aqui editar, né, posso mudar aqui para teste 2, descrição teste 2, fazer um update. Ele vai fazer aqui, ó, já muda para teste 2, e eu posso também deletar, né? Então eu venho aqui também, clico em delete task, ele vai deletar essa task. Então tem ainda os outros componentes para fazer, mas deixa para o próximo vídeo. Se você gostou, quer comentar algo sobre o projeto, deixe seus comentários. Obrigado e até a próxima.